talvez se aproveitar das sobras. Mas não tinha sobra nenhuma ali, tinha o próprio Jesus, tinha o próprio Senhor em pessoa. Oh, glória! E alimentaria aquele povo, alimentaria a vida daquela mulher naquele momento de uma forma transformadora. E Jesus vai ao encontro de pessoas que sabem que as migalhas também são feitas de pão. Não adianta nada a gente ter mão limpa e coração sujo, porque se os discípulos, se os fariseus e escribas estavam ali repreendendo Jesus e os seus discípulos, porque eles não lavavam a mão, eles não estavam preocupados com higiene, não. Não é como agora aí que todo mundo, né, higieniza a mão com álcool gel, com sabão, né, por causa do coronavírus. Era um ritualismo mesmo, uma lei cerimonial, da qual eles tinham que lavar a mão toda vez que eles fossem comer, mas não era por higiene. Estavam tão preocupados com isso. Mas eles mesmos é que chamavam esses povos gentios de cães. Os cães na época eram animais selvagens, abandonados, viviam sujos, comiam carniça. E eles se referiam, é triste a gente saber isso, mas eles se referiam aos povos gentios dessa maneira. E não adianta nada ter a mão limpa e o coração sujo. Não adianta nada eu ter uma vida ritualística, eu ter uma vida onde eu pratico tantas coisas diante de Deus, mas são meros ativismos físicos, mecânicos, coisas que eu faço porque alguém me ensinou, me mandou fazer, mas isso não está no meu coração. Isso não agrada a Deus. Não adianta nada eu ter mão limpa e ter o coração sujo. Essa mulher mostra de uma forma tão diferente. Ela foi ali pedir pela filha dela, pedir a bênção de Deus para a casa dela. Jesus chama ela neste momento, ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí você fala, pastor, mas Jesus chamou ela de cachorrinho também. Essa referência aqui, ela é um pouco diferente. Primeiro o seguinte, era Jesus falando. Jesus é Jesus. Você já imaginou o olhar de Jesus? Quando uma pessoa olha para você com um olhar de amor, às vezes você não fica constrangido? Eu fico às vezes constrangido quando a pessoa olha para mim e eu sei que ela está olhando com um olhar de amor, sem nenhum tipo de julgamento. Ela está olhando para mim porque ela quer me ajudar, quer me amparar, quer ficar do meu lado, e só aquele olhar já diz assim, eu estou com você, eu vou te abençoar, eu não vou te abandonar. Quando uma pessoa olha assim para a gente já fica comovido. Imagina Jesus olhando para aquela mulher. Olha, se Jesus olhasse para mim, ele podia me chamar de qualquer coisa. Ele podia me chamar de qualquer coisa. Era Jesus. Eu ia ter toda certeza que ele não tinha nenhuma intenção de me ofender. Mas quando ele usa essa palavra cachorrinhos, é referente a animais de estimação que algumas famílias sim possuíam. As famílias nobres, famílias que tinham um pouco mais de dinheiro, domesticavam-se animais, cãezinhos, e cuidavam desses cãezinhos. Então, quando Jesus se refere a ela como cachorrinhos, no diminutivo, ele está falando de uma forma carinhosa, como aqueles animais que eram cuidados dentro de casa. E por isso ela já usa, então, de pronto, né, a resposta dizendo assim, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Foi muito lindo, né, a forma com que ela responde, o diálogo de Jesus com essa mulher. E ela logo conclui que se Jesus está ali, está próximo dela, ela é então essa pessoa que Jesus quer cuidar, quer abençoar. E ela compreende que o pão e a migalha são a mesma coisa. Na verdade não existe migalha, existe Jesus na sua vida. Existe Jesus te abençoando, te fortalecendo. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que quem só espera de Deus coisas extraordinárias, muitas vezes não percebe o modo com que Deus age, de uma forma silenciosa. Como Deus chega de uma maneira suave. O profeta viu Deus chegar e falar num vento suave, não é? Jó, quando Deus foi falar para ele, falou, senta aí que eu vou falar com você, se acalma, que eu vou falar com você. Nós estamos passando aí pela campanha, né?
plenitude do Espírito, em busca da plenitude do Espírito, como já disse aqui o pastor Jefferson, estamos no 30º dia. E hoje a meditação foi exatamente, nós não estamos sozinhos. E no momento em que o apóstolo Paulo tenta então abandonar, ou ele talvez pensa em parar com o ministério, Deus aparece nele numa visão Deus aparece a ele e diz para ele que ele deveria continuar falando e não poderia se calar. E ele permaneceu ali naquele lugar ainda. Deus fala de maneira suave. Quem só espera coisas extraordinárias de Deus, talvez não vê a forma sutil e amorosa com que Deus chega às nossas vidas. Jesus chegou ali naquela região de Tiro e Sidom caminhando. Talvez não queria nem ser notado, mas aquela mulher foi ao encontro dele. Então talvez a metáfora da migalha também signifique isso. O reino de Deus que começa como uma semente, mas que depois logo vira uma grande árvore. E mostra que nós precisamos ter essa percepção de que Deus age de uma forma sutil, de que Deus vem nas nossas vidas de uma maneira suave. Essa pandemia, pastor Jefferson, essa pandemia, para mim, ela parece um pouco um caminho de Emaús, onde nós estamos caminhando e esperando. O que vai acontecer agora? Por que tudo parou? O que aconteceu? Mas nosso coração está ardendo, porque Deus continua falando conosco, explicando tudo que havia de acontecer. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas Ele permanece conosco. Ele permanece conosco. Quando tudo isso acabar, nós vamos ouvir o tropel da multidão que virá. E Jesus, que trabalhou de uma forma suave, tranquila em nossas vidas, assim como chegou na vida daquela mulher, esse mesmo Jesus há de trazer libertação no nosso país, na nossa cidade, em nome de Jesus. Então nós precisamos perceber, meu irmão e minha irmã, que migalha também é pão, é constituída da mesma substância. Nós precisamos perceber isso. Outra coisa que eu gostaria de falar, e aqui nós já vamos caminhar para o final. As pessoas que Jesus procura, que Ele busca o encontro, são pessoas que aceitam o desafio de fé. Um desafio de fé, ele não está relacionado com coisas tranquilas, com coisas fáceis. O desafio de fé quase sempre vai estar relacionado com algo que vai realmente mexer com você, vai te incomodar, fazer você sair do seu lugar, você transpor muralhas. E essa mulher aceitou o desafio de fé. A situação ali era muito tensa, pois Jesus, ele se encontra junto a terras estranhas. E seu primeiro encontro é com a mulher cananeia. Ela era considerada duplamente impura, por ser gentia e por ser mulher. E aquela mulher vai ao encontro de Jesus. Jesus era a representação dos judeus, daquilo que ela talvez tivesse medo, receio, dúvida. Mas ela vai ao encontro de Jesus. Esse é o desafio de fé, de nós irmos ao encontro daquilo que talvez nós temos medo. E ela arriscou mesmo contra talvez a vontade do seu próprio povo. Talvez ela poderia ser julgada como traidora por ir falar com Jesus, como aconteceu, não é, com o doutor da lei que foi falar com Jesus, que ele também talvez teve receio, não é, o chefe da sinagoga. Pessoas que procuraram a Jesus às escondidas, porque tinham receio do que poderia acontecer. E essa mulher, contra a vontade talvez do seu próprio povo, foi e arriscou. Aí consiste o desafio de fé. O desafio de fé para você é que muitas vezes nós precisamos sim também nos arriscar, fazer coisas que não faríamos por amor a Jesus. Encontrar pessoas, orar com pessoas, conversar com pessoas, dar o nosso tempo, sair do nosso conforto, vencer os nossos medos e fantasmas. Ficar parado não vai resolver nada, ficar parado. Então muitas vezes é a nossa dúvida, o nosso medo, fantasmas que rodeiam, os rótulos que são colocados sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Eu não sei se você sofre com algum tipo de rótulo, se alguém talvez tenha te oprimido no trabalho, tenha te oprimido em casa, tenha te oprimido. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aceitar o desafio de fé, nos levantar em direção a Jesus, porque Ele vem
E Ele vem com a bênção, com a libertação sobre as nossas vidas. Cabe a nós aceitar e encarar esse desafio. E conquistar a vitória, não é? Que ela conquistou, foi a cura da filha dela, no verso número 28. E ainda mais do que isso, ela recebeu o reconhecimento de Jesus a respeito da sua fé. Imagina só se Jesus olhar para você e falar assim: tamanha fé a tua. Meu Deus, glória seja o nome do Senhor por isso. Eu gostaria muito que Jesus estivesse falando isso a meu respeito. Olha o tamanho da fé do Vanderly. Olha o tamanho da fé do meu irmão, da minha família. Glória seja dada ao nome do Senhor. E em contraste, né, com tudo isso, aconteceu toda aquela situação então com os fariseus. E Jesus se retirou de lá e encontrou essa mulher. Pela fé ela aceitou o mínimo, recebeu o máximo. E Jesus curou a filha dela. Os fariseus que consagravam seus bens a Deus, né? Entre aspas, na verdade para usar em benefício próprio e não precisar emprestar dinheiro a ninguém, nem aos seus próprios pais, desonravam a lei do Senhor. Olha que coisa linda esse texto aqui. Em contraste a isso, aparece uma mulher, uma mãe, cananeia, gentia, que era tida como uma pessoa imunda, clamando pela vida de sua filha. É muito diferente a atitude dessas pessoas. Pessoas que não se preocupam com seus familiares, que muitas vezes se colocavam num lugar de religiosidade. E de uma pessoa que era tida como imunda, que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, e que se põe diante do Senhor, clamando pela vida do seu descendente. Esse contraste, ele deixa claro para a gente o que é que Deus quer de nós. Se vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, nós precisamos compreender que de forma simples, clara, transparente, é que nós devemos nos aproximar dele. Deus, ele quer ter um encontro com pessoas que amam, que se interessam pelos seus familiares, pessoas que se interessam pelos seus amigos, pessoas que se interessam por relacionamento, pessoas que se interessam por outras pessoas e querem amar de verdade. É dessas pessoas que Jesus vai ao encontro. Pessoas que aceitam o desafio de fé, pessoas que entendem que migalha também é constituída da mesma substância que pão, de pessoas que estão aos pés de Jesus clamando, porque elas entendem que Jesus, só em Jesus, há a verdadeira salvação. Toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Gostaria de deixar essa mensagem com você, que você neste momento estivesse orando comigo, aí na sua casa, que você se junte com sua família nesse momento. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se o clima na tua casa está bom, se está ruim, eu não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, mas a cura milagrosa que Deus operou na vida desta menina, da filha desta mulher, aconteceu por causa da fé desta mãe. Então você, mãe, pai,